Então, boa noite, pessoal. Estamos hoje no dia 18 de maio. Eu vou falar um pouquinho sobre a criação de árvores e figuras humanas no SketchUp. Às vezes a gente não tem um software de renderização para trabalhar, não tem um software de animação e só com o SketchUp a gente já consegue resolver muita coisa. A ideia é mostrar para vocês como não utilizar árvores modeladas folha a folha ou com muita geometria, com muitos polígonos e fazer uma modelagem de árvores baseada em fotografia. E também figuras humanas. Eu vou mostrar para vocês que no SketchUp tem um jeito da gente fazer isso de um modo bastante razoavelmente simples e bastante interessante. Então eu tenho aqui o meu SketchUp e para mostrar essa modelagem eu preciso entender um pouquinho só de fotografia. Se eu vier aqui no Google e colocar a palavra árvore, eu vou ver uma quantidade grande de fotos, né, que representam árvores. Algumas delas, elas estão com um fundo branco, como por exemplo essa daqui, ó. E outras têm um fundo, um céu, algum fundo porque são fotografias, né, que vieram aí de alguma câmera que alguém fez. Esse tipo de imagem, ela é um pouco mais difícil da gente trabalhar, não que ela não possa ser trabalhada, só que aí tem que ter um domínio de um software de imagem, o que a gente ainda não aprendeu. Porque ainda que eu consiga utilizar uma árvore como essa, uma imagem como essa para mostrar uma árvore no SketchUp, e ainda que eu conseguisse recortar o formato aqui do contorno dessa árvore, a parte interna ela ia aparecer com esse fundo azul. A árvore normalmente ela tem uma certa permeabilidade visual, que a gente consegue ver um pouquinho através dela, não porque ela seja transparente, mas porque ela tem esses buraquinhos, esses vazios aqui que deveriam ser transparentes, deveriam ser pixels transparentes. Quando eu tenho uma imagem como essa, já me dificulta para trabalhar. Então eu preciso de imagens não que tenham fundos brancos, mas imagens que tenham fundos transparentes. E quando eu tenho uma imagem aqui na web, eu não sei dizer, apenas olhando a imagem, se esses pixels eles estão brancos ou eles estão transparentes. Por isso, ao invés de pegar, até porque geralmente essas imagens todas têm direitos autorais, elas não são de livre uso, né? O que eu vou fazer é recorrer a um site de texturas. E no site de texturas, esse eu já mostrei para vocês, e no site de texturas eu vou buscar imagens de árvores. Então vamos ver, essa imagem ela tem esse xadrezinho por trás, tá vendo? Esse xadrezinho branco e cinza. Essa representação branca e cinza, ela representa a transparência. Não é que a imagem tem o branco e cinza, ela está representando que os pixels aqui, eles são pixels transparentes. Então se eu pegar um objeto desse e aplicar um objeto desse numa face do SketchUp, ele vai ficar transparente com seu contorno transparente, né? Ele vai ficar como se ele tivesse sendo aplicado apenas a parte verde que está mostrando. Esse tipo de imagem que me interessa aqui no SketchUp. Aqui são branches, né? São ramos, masked. Masked é que é com máscara, né? Máscara é que tem essa parte transparente. Então, se eu quiser, eu vou pegar uma planta aqui, eu vou pegar uma imagem que tem um vaso até. Então, eu vou baixar essa imagem com esse fundo transparente. Então, esse processo que eu vou fazer, ele serve tanto para objetos assim, em que eu vou pegar esse objeto e utilizar esse objeto para colocar na minha maquete. Por enquanto ele não é um objeto, ele só é uma imagem. Essas imagens que possibilitam fundo transparente, elas são do tipo PNG. Posso pegar essa árvore aqui, ó, uma imagem bacana de árvore. Essas assim com muita iluminação, tem que tomar um certo cuidado quando a iluminação está muito contrastante, porque se você no SketchUp não tiver ligado sombra e não parecer uma iluminação muito forte, vai ficar estranho você ter um objeto meio com iluminação forte. Quantidade de pixels ele mostra aqui, e isso já ficou legal. E figuras humanas, elas vão servir do mesmo jeito. Para figuras humanas, eu gosto mais de um site que chama Skullguba. Esse site é bem legal porque ele
ele é um site em que você pode usar esses blocos, inclusive para fins comerciais, desde que a única restrição que seja para imagens de arquitetura. Então aqui você pode usar essas pessoas aqui na tua maquete, desde que a imagem que você vai gerar seja uma imagem de arquitetura. E aqui você tem que cuidar com o ângulo de visão. Então, por exemplo, numa maquete, eu tenho que pegar uma imagem que seja meio frontal, assim. Não posso pegar uma imagem que seja de, né, tirada uma fotografia de cima, senão não vai ficar bom. Então aqui com o botão direito do mouse, vamos ver se ele vai trazer essa imagem. Essas assim em perspectiva não são boas, porque daí fica difícil da gente coincidir a perspectiva da imagem com o ângulo de visão que você escolher lá para o teu trabalho. Qual que é a vantagem desse site? As imagens já são PNG e elas já vêm cortadas. Elas já vêm cortadas bem certinho, ela não vem com fundo branco, ela vem já com fundo transparente. Eu vou começar a trabalhar. Eu vou fazer um plano, um retângulozinho. Eu posso usar qualquer vista aqui para fazer. Vou colocar em projeção paralela. A casa que tá meio inclinada, tá? Lembrem disso. Então, vou colocar aqui como projeção paralela. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, como se fosse a dimensão de uma pessoa. 60 centímetros, 1,70, 60. Eu fiz aqui um plano. A pessoa, eu vou aplicar como se fosse um material. Olha que legal. Eu vou importar e aqui ele pergunta se é como imagem ou se é como textura. Eu vou colocar como textura e vou colocar aqui, ó. Vou dar o tamanho, 1,70 seria mais ou menos assim, tá? Como textura, ele vem como um material, diferente daquela imagem que a gente trouxe, que era a planta, lembra? Então aqui, ó, é como se fosse um material aplicado a essa face. Então, o que que eu tenho? Eu tenho uma face, olha, e eu tenho essa pessoa, essa foto aplicada. Aí eu tenho que fazer alguns ajustes, porque ele vai replicando essa foto, ó. Se essa face for maior, ele vai multiplicar essa foto. Eu não quero, mas eu também não quero que apareça isso daqui. Então, eu posso editar um pouquinho essa face, fazer essa foto ser aplicada num objeto um pouquinho diferente, num polígono que não seja um retângulo. Eu vou selecionar tudo isso e vou criar um componente. FH Mulheres com Guarda-Chuva. E aí eu vou apertar esse item aqui, ó, sempre de frente para a câmera. Olha que legal que vai acontecer, ó. Como eu coloquei sempre de frente para a câmera, mesmo que eu vire para cá, ó, nesse ângulo, mesmo que eu coloque em perspectiva, elas sempre vão estar viradas para a câmera. Então eu nunca vou ver a parte de trás, a face de trás dessa superfície. Ela vai estar sempre frontal para minha câmera. Ela sempre vai aparecer como se fosse uma imagem colada. E aí você fala, vai ficar essa linha aqui em volta? É, realmente, né? Não é legal. Então o que eu vou fazer? Se eu der 2 cliques, eu vou entrar na edição do bloco e aí eu posso selecionar estas linhas, segurando o Shift, e eu posso ocultar. Essas linhas podem ficar ocultas, ó, com o botão direito do mouse e ocultar. Pronto. Se a gente apagar essas linhas e apagar a imagem também? Se a gente apagar as linhas, a gente está apagando a geometria. A gente está apagando a face sobre a qual as imagens estão aplicadas. E daí vai sumir tudo. Entendeu? Então eu não posso apagar, porque isso daqui é uma fotografia aplicada numa superfície. Ela tem que ficar na altura, tem que ficar posicionada num lugar. Aí só tem que cuidar com algumas coisas, assim, ó, tipo, se olhar daqui vai parecer voando, entendeu? Nesse caso que o terreno é bem inclinado, então só tem que prestar um pouquinho de atenção na hora de gerar a imagem nessa situação. Mas ó, já é um outro acabamento de figura humana se a gente comparar com a pessoa lá dentro da casa, né? Então isso serve para figura humana. Vamos fazer a outra figura humana. Eu gosto de fazer o retângulo no tamanho mais ou menos da figura humana para eu não ter que escalar depois, né? Porque é o seguinte, se eu fizer num tamanho qualquer, não tenho a menor ideia que tamanho que eu tô fazendo. E aí eu peço para inserir a imagem e coloco a pessoa aqui.
Diferentemente daquele primeiro caso, aqui eu nem me preocupei com que tamanho que ele estava. Então, nesse caso, o ideal é você entrar dentro do grupo, selecionar tudo e aí sim redimensionar, porque se você redimensionar sem entrar no grupo, você está redimensionando apenas aquela inserção do homem e não o componente inteiro. Beleza, até aqui, pessoal? Isso aqui serve para figuras humanas, então. Figuras humanas a gente resolve desse jeito. Ou também aquele vaso lá. Como ele estava sempre olhando para a câmera, ele ficou aqui. A única diferença é que numa animação isso fica ruim, tá? Isso daqui não vai servir para animação, porque sempre olha o que vai acontecer, vai ficar uma coisa meio esquisita, né? Você andando em volta, ela vai ficar saindo do lugar, entendeu? Então isso serve para quando você tem imagens estáticas. Às vezes a gente está num ângulo do sketch assim, ó, que não dá para ter muita noção do ambiente, porque né? Às vezes você não acha bem o ângulo. Aí você aperta Z, estando no ângulo de perspectiva, se você apertar Z, aí eu vou escrever 60, Enter. Vejam que aqui embaixo, ó, campo de visão, ele vai alterar a abertura de visão. Com isso você consegue ver mais coisas, só que em contrapartida ele distorce mais a perspectiva. Mas isso é útil porque às vezes a gente precisa, dependendo se o espaço é pequeno, a gente precisa desse recurso. E olha que legal, ó, aqui como ficou bonito aqui, ó. Ficou meio oval, né? Porque é do ângulo da imagem. Também não dá para fazer muito milagre. Como é um objeto volumétrico, que tem um volume, a gente fica um pouco à mercê de como essa foto foi tirada. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, então, é da árvore. A árvore, a gente já faz um pouquinho diferente, quer dizer, até dá para fazer daquele jeito que eu fiz, sendo um plano só. Eu fiz aqui 6x10, daí dependendo da imagem que você pegou, ela vai se referir a um determinado tipo de árvore, que vai ter um determinado tamanho, então isso daí vai variar. Por aqui, uma árvore de 10 metros. Então, o que eu fiz? Eu fiz a árvore, aqui ela não está ainda como componente. Eu vou copiar essa árvore para cá e vou rotacionar, apertar o Shift para ele não perder o ângulo e vou rotacionar 90 graus aqui. Aí eu já rotacionei copiando. É isso que eu fiz. Sim. Só que aí eu tenho que entrar aqui com o botão direito do mouse, textura e posição, e ajustar a posição para que o tronco fique ali no meio. Mas tem gente que ao invés de fazer daquele jeito girando, faz assim. Selecionar tudo, vou criar componente, só que eu não vou pôr sempre de frente para a câmera, porque o efeito vai ser um pouquinho diferente. Não é um efeito perfeito, mas com esse processo, numa perspectiva, ela dá uma vamos dizer, uma enganada boa, né? E se você faz uma animação, às vezes ela dá uma enganada boa, sabe? De você ter como um objeto ele não é volumétrico, né? Eles são duas linhas. Então é um outro jeito de fazer. Um jeito seria fazer a árvore, só que ela sempre voltada para a câmera. Na animação ela não fica legal, porque ela dá aquele efeito, né? De que tá saindo da posição. Mas esse é um outro jeito que daria para fazer, que você pode até eventualmente tentar fazer com mais de um. Aqui no caso só estão 2 objetos, né? Daria até para tentar fazer com mais objetos. Bom, de conteúdo era isso que eu queria mostrar para vocês, especialmente, né, esses blocos aqui que vocês podem criar de figura humana, que são bem úteis para fazer perspectiva no SketchUp. E é isso aí.